Olá, sexto ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e hoje nós vamos trabalhar o tema sonhos e realidade. Vocês lembram que nas últimas videoaulas nós falávamos sobre o olhar para fora, o olhar para dentro, o olhar e a imaginação. Nós até tomamos, como exemplo a janela, que por uma janela você pode olhar tanto para fora quanto para dentro. Falamos sobre o olhar da imaginação, quando você olha pela janela e cria um mundo imaginário que é ilimitado em possibilidades. A imaginação, tudo é possível. Na imaginação, tudo é possível. Hoje nós vamos falar sobre esse olhar, vamos continuar falando sobre a janela, mas vamos falar sobre os sonhos. E lembrando que os sonhos, na nossa linguagem, ele tem dois significados. Primeiro nós falamos dos sonhos, aqueles que nós temos quando nós dormimos, não é? A gente dorme e sonha. E falamos também do sonho no sentido do desejo, não é? Aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo conquistar, aquilo que eu estou sonhando, não é? Então o sonho ele tem esses dois sentidos na nossa linguagem. E na filosofia nós vamos trabalhar nestes dois sentidos. Agora imagine aí, se você abrisse a janela dos seus sonhos, né? O que haveria do outro lado esperando o seu olhar? Ou ainda, o que você sonharia? Qual é o seu sonho? Esta é uma pergunta fundamental para a nossa reflexão filosófica sobre a vida humana. Entendendo o sonho aqui nesses dois sentidos, o sentido do desejo e aquele sentido do sonho que nós sonhamos quando estamos dormindo. Sonhar, meus queridos, é como atravessar uma janela que se abre para um mundo diferente do que aquele mundo que nós conhecemos. No sonho, nós entramos no mundo imaginário, no qual o possível e o impossível se encontram. No mundo dos sonhos, tudo pode ser tão real que às vezes ficamos na dúvida se estamos sonhando mesmo ou se aquilo é realidade. Vocês já viram aquela expressão, Será que eu estou sonhando? Às vezes a gente diz isso diante de uma situação muito boa, não é? Então, como saber se eu estou sonhando ou se aquilo é uma realidade? Às vezes é difícil, porque sonho e realidade acabam se misturando, não é? Neste mundo imaginário tão bonito que é o mundo dos sonhos. Então, assim nós vamos ver, a partir da página 15, na página 14 e 15, nos acompanhe aí no livro de filosofia, a arte dos olhares. A arte, queridos alunos, é uma maneira de expressar aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Quando você olha para uma obra de arte, por exemplo, uma pintura, você já imagina o que a pessoa que fez aquela pintura, aquela obra de arte, o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, ou o que ela estava imaginando quando ela pintou aquele quadro, por exemplo. Então, por meio da arte, nós podemos conhecer outras pessoas, nós podemos conhecer outras culturas, outros pensamentos, outros olhares, outras sensações. Uma obra de arte, ela nos revela tudo isso quando nós olhamos com atenção. Aí está vendo a distinção entre o olhar filosófico e aquele ver que é o olhar que não presta atenção. Então, a história da arte, se nós formos pegar tudo aquilo que foi produzido em obra de arte ao longo de todos os tempos, a história ela vai nos mostrar que nem sempre os artistas pensaram e se expressaram de formas semelhantes, pois a arte expressa sempre sentimentos próprios do artista, em um determinado tempo, em uma determinada cultura, em um determinado lugar. Então, por isso, toda obra de arte nos revela muitas coisas sobre aquele artista que produziu a obra de arte. Por isso, a arte
ela tem esse lugar tão especial na cultura humana. Para nos ajudar a entender isso melhor, façam aí a atividade que está na página 15 do nosso livro. Prestem atenção nessa atividade. Nós temos aqui uma pintura, né, uma obra de arte pintada por Marc Chagall. Vocês vão observar bem esta imagem que está aí, né? Aí você vai responder lá, ó. Você percebe alguma relação entre essa pintura e os sonhos? E qual é essa relação? Os elementos da obra o fazem pensar o quê? Algum deles faz lembrar um dos seus próprios sonhos? Você olhando aqui para esta imagem, né? E depois de fazer isso, você vai, nesse espaço, escrever uma palavra que representa o que você pensou ou sentiu observando esta imagem, tá certo? Então aqui embaixo você vai escrever em apenas uma palavra aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu olhando esta imagem, beleza? Muito bem. E agora lá na página 16 tem um lindo poema, né? Chamado Sonhos de Menina, de Cecília Meirelles. Você vai ler este poema, peguem o livro aí, vamos ler junto comigo? Os Sonhos de Menina. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha? Sonho, risonho, o vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha da telha de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Então, vamos pegar aí, né, este poema de Cecília Meirelles, né, e depois refletir sobre essas perguntas que aparecem aí. A realidade, ela influencia nos nossos sonhos? Então vocês percebem aí pelo poema que a menina sonha elementos da realidade misturado com elementos da imaginação, da fantasia, né? Então o poema de Cecília Meirelles, ele está trazendo esta reflexão para nós. Então a realidade influencia nos sonhos? Influencia sim, já que os sonhos é parte realidade, parte imaginação, né? Os sonhos influenciam o nosso modo de olhar para a realidade? Bom, influenciam sim, né? Porque através dos sonhos nós temos uma outra visão sobre a nossa realidade. Essas perguntas aqui são só para essa reflexão nossa, não é para escrever nada. Mas aí vocês vão voltar lá na página 17, e tem um filósofo que nós já estudamos em outras reflexões, eu acho, né? Que é René Descartes. Já estudamos isso, inclusive na nossa última videoaula, falamos sobre René Descartes, né? Descartes, ele observou que quando sonhamos, acreditamos que estamos vivendo de fato situações com as quais estamos sonhando, né? Então, às vezes, como eu falei antes, o sonho ele é bem real, né? Que a gente até confunde o sonho com a realidade. Então, pensando nisso, ele elaborou uma pergunta que é uma pergunta desafiadora para a filosofia. Como podemos ter certeza de que nesse exato momento nós não estamos sonhando? Então, é uma pergunta filosófica interessante, que parece boba, mas não é. Imagine aí, você está neste momento assistindo esse vídeo de filosofia. Então, pense aí, será que você está realmente vendo este vídeo? Ou será que você está apenas sonhando? Como nós podemos ter certeza disso? Então fica aí esta pergunta filosófica. Até a nossa próxima videoaula.